E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aqui com o pessoal lá do Mesa Redonda. Todo mundo falou sobre o jogo de hoje, São Paulo e Corinthians, um jogo no mínimo esquisito. E eu já quero que você deixe aí o seu comentário sobre o jogo de hoje. O que você achou sobre esse jogo? No mínimo, eu particularmente achei um jogo muito esquisito. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Tem muita gente que traz esse tipo de conteúdo e nem torce pro São Paulo. O cara não tá nem aí. Dá essa força para esse jovem São Paulino atingir a meta de 15 mil inscritos. Dá essa força para mim aí, beleza? A gente vai assistir o vídeo. No final do vídeo eu volto. Vou falar muito sobre o jogo de hoje, trazer as minhas análises, os meus comentários. E a gente vai debater e comentar muito sobre essa vitória do São Paulo, que coloca o São Paulo no G4. Créditos e direitos autorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Alguns São Paulinos, assim, pô, legal, óbvio, ganhar do Corinthians 3-1, mas não era pra ter sofrido, não é, Rabin? Era o dia de meter uma sacolada histórica, né, no respeitoso Corinthians, porque é clássico, né? E o torcedor, a gente quer que devolva no mínimo aquele 6-1 ali que vocês colocaram na gente. Hoje era o dia. Na arena, hoje era o dia. Então, com 2 jogadores a mais, não tem que tocar a bola pra trás, tem que tocar pra frente, driblar o goleiro, dar chapéu, humilhar, cuspir. E vencer, entendeu? Cuspir também? Não foi, de leve, ó, cuspir. Com fair play, com fair play. Com fair Com fair play, com fair play. Quando acabar o jogo pra não ser expulso. Com nem classe, igualar. né? Ô, Paulo, um Corinthians que brigou até o último minuto e detalhe, a gente vai repassar para você aqui, telespectador do Mesa, a rodada acabou sendo espetacular para o Corinthians, apesar da derrota. Daqui a pouco a gente vai passar os jogos, não ficou de todo desastroso o final de semana para o Corinthians, Paulo. Bom, 2 tempos distintos. Nós vimos um primeiro tempo onde os goleiros não tiveram trabalho, né? Um setor de meio campo, um jogo assim muito truncado. Pelo Corinthians, eu creio que foi a pior partida do Martinez, porque ele errou muitos passes. Verdade. Né? É um jogador que eu elogiei no jogo passado, mas esse jogo é muito abaixo daquilo que eu esperava, até porque jogando com o Bidon, jogando com o Charles, e o Charles que cresceu muito de produção. É um garoto que no começo estava dando muito carrinho, jogando muito no chão. Já é um jogador que joga mais em pé, chega duro, chega com velocidade, está se condicionando. E no segundo tempo, por mais que nós vimos um Corinthians guerreiro, gente, a gente não pode menosprezar. O Alex, Chicão, vocês estão aí há muitos anos comentando e vendo os jogos. Eu não lembro um time com 2 a menos virar uma partida. Não virar, mas empatar um Corinthians e Palmeiras agora lá em Barueri. Foi uma situação semelhante, não foi? Foi 11 Mas contra 8? 2 jogadores. E teve dos aflitos lá, o Grêmio e Náutico, que foi um absurdo, né? Mas Grêmio. assim, tão recente. Os aflitos é uma história realmente. Bem Batalha dos aflitos. Batalha dos Mas aflitos, Palmeiras e Corinthians foi uma situação parecida. Foi Ficou 11-8? foi 11-9, com 2 a 11 menos. 11-9, Aí o sem Corinthians goleiro. empatou, 11-9. que o Everton falhou. 11-8. O Cássio foi expulso, né? Então, 11-8, você precisa postar bem a sua equipe. Então você tira o Charles, coloca um zagueiro. Eu já me preocupei ali, até porque o Charles, no setor de meio campo, era o que dava mais combate. Paulo, mas perder por um, claro. Não pode ser assim. Não, mas aí nós vamos escutar o São Paulino falar aqui, mas ó, ok, 6-1. Mas ó, não é isso aí, se foi não, maluca, não pode. se foi Não maluca a pode estratégia pensar do dessa Ramon, forma. acuou o São Paulo. Pode ter sido maluco, eu concordo com você. Não mas o Corinthians pode precisava pensar da dessa vitória. forma. Ele jogou com 8 e com 3 atacantes. Que loucura. Com É uma 2 loucura. jogadores a menos, normalmente você vai ter muito espaço para jogar. O São Paulo tirou o pé. O São Paulo tirou o pé. Na realidade, o São Paulo tirou o pé. Se tivesse que acelerar, como aconteceu depois do 2-1, acelerou e fez o gol. Tanto é que tinham 4 jogadores contra 2 Corinthians. Você temeu, Chico, por uma goleada, como disse o Rabin aí? Temi. Quando o São Paulo fez o segundo gol, por sorte, tirou o pé.
Tirou o pé, porque senão o Corinthians levaria uma goleada, de fato. Eu não vi como tirou o pé. Eu vi que o São Paulo não se aproveitou, vamos tirar o pé, não. São Paulo, se pudesse, metia essa gola. É que o São Paulo não teve a eficiência. Garrafa, teve momentos, organização dentro de campo para golear. Momentos que você podia, na transição, acelerar o jogo. Você podia fazer o que você quisesse, Paulo. O próprio Caleri pegou, tocou para trás a bola. Então ali você vê que o São Paulo tira o pé. Porque se joga com velocidade, aí ia dar 6-1 aí, Fábio. Então, eu sou muito temeroso essa questão de você com 8 jogadores ter 3 atacantes. E aí aconteceu o que aconteceu, 3-1. Por mais que nós vimos um Corinthians guerreiro, por mais que nós vimos 8 jogadores ali se dedicando ao máximo. Agora, mas é muito arriscado. Muito toquinho para trás. O São Paulo, às vezes, eu tenho a impressão que ele só joga quando ele quer. Eu fui no estádio ali contra o Botafogo. Teve um lance que o São Paulo estava no ataque na ponta esquerda, começou a recuar, deu uma chance de gol pro Botafogo. Eu falei, o que foi isso? Então, e aí quando tomou o primeiro gol, o zagueiro que tocou para trás driblou, fez um lançamento, os caras começaram a jogar para frente e criou oportunidade. Então, dá a impressão que é o futebol um pouco burocrático, assim, vamos fazer o que precisa e não vamos para evitar a fadiga. Mas viu, Rabinho, hoje, dessa vez, outra coisa, você jogando com 3 atacantes, Chicão, você não pode se limitar ao Gustavo Henrique fazer o 4º atacante. Tinha momentos no jogo que o Gustavo estava lá na frente. Paulo, mas aí já era... É complicado. Já era o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém pode tirar o mérito do Lucas. O Lucas hoje deu a volta por cima. Jogou muito bem e fez o gol, que abriu a contagem, né? O Lucas foi realmente um dos melhores em campos. Mas se tivesse uma votação, não vamos fazer, o meu voto seria... Pergunte pra mim, o craque do jogo, Alex. O craque do jogo, Osmar Garrafa. Fagner, do São Paulo. O Fagner mudou a história do jogo. Com certeza. Não é? O Corinthians começa em cima do São Paulo, pressionando, marcando com linhas altas. O São Paulo se livra um pouco dessa situação e coloca na tela o lance da expulsão do Fagner. Ele já tinha recebido um cartão amarelo. Esse cartão amarelo numa entrada primeiro. Por trás do Lucas, no Lucas. Besta. Nós não temos essa imagem repetindo como repetimos todos os domingos, né? O primeiro cartão do Fagner a gente não tem, porque a imagem pertence à Globo, a gente só tem as imagens que ela nos fornece. E aí ele já tinha um amarelo, então por saber que tinha um amarelo, justo ou não, olha o que o Fagner fez no Caleri. Precisa? Precisa. Chegou atrasado. Chegou atrasado no lance. Deixa eu falar uma coisa sobre o Fagner. Eu não sei qual é a situação com os árbitros do Brasil nessa última década, porque o Fagner já não é nenhum menino, mas ele tem muito poucas expulsões perto da cavalice que ele tem ao longo da carreira. Ele é o jogador mais violento, é o maior carniceiro dos últimos 20 anos do futebol brasileiro e ninguém faz nada. Todo mundo trata o Fagner como um menininho bonzinho, ele é um jogador que joga duro, mas... Ele exagera, Chico, eu tô com o Alex, exagera. Carniceiro não, peraí. Ele é carniceiro, ele é violento. Eu não vou falar que ele é maldoso, porque seria leviano da minha parte falar da intimidade de alguém, a intenção de alguém, eu vou quebrar. Não estou falando isso. Mas as atitudes dele em campo são atitudes de jogador violento e muito poucas vezes expulso de campo. Os árbitros são condescendentes com o Fagner. Se não me engano, ele tem 8 expulsões na carreira. Deveria ter umas 50. Ô, Bragueto, não vou te perguntar se a expulsão foi justa, mas você pode falar. Eu vou lhe perguntar o seguinte. Em cima do histórico, que a gente sabe que o Fagner tem, o árbitro, por exemplo, já entra... eu sei que esse aqui, se eu vacilar, ele vai pegar o apito de mim. Como é que deve ser a relação dos árbitros com um jogador como o Fagner, especificamente como o Fagner? Então, Rafa, a gente faz um plano de trabalho antes do jogo, né? A gente tem um grupo de árbitros que costuma conversar com quem já fez o último jogo, os últimos jogos. Depois, né, com o decorrer da carreira, a gente também vai fazendo vários jogos daquele atleta e acaba tendo aí alguma atenção especial, né? Então, assim, arbitragem preventiva, que é o que eu falo, está faltando hoje na arbitragem brasileira, arbitragem preventiva. Então a gente fica esperando acontecer, ao invés de... tem situações do jogo que a gente não vê na televisão, mas que o árbitro conversa com o jogador, vai mais devagar, já é a segunda, vou ter que te amarelar, vou ter que te expulsar, e eu percebo que isso não acontece quando a gente vai ao campo. A tal da advertência verbal, é isso? Exato, primeiro? Não, e aquela malandragem boa do jogo, mas que é a experiência, Paulo sabe, que teve aí, né, dentro do campo com grandes árbitros da época também. Então hoje me parece que os árbitros estão omitindo
falta essa arbitragem preventiva. Então, quando você tem um jogador como o Fagner, você tem que tomar mais cuidado, tem que avisar. E lembrando que ele teve lá o lance do primeiro cartão amarelo, que ele mata uma jogada, um ataque promissor. Foi para amarelo aquela jogada? Foi. Falta por trás. Falta por trás. Agora, Tem que reclamar. sobre o carniceiro aqui que o Alex está falando, já aí fica complicado porque um jogador experiente, né, com a rodagem que ele Jogador tem. de Copa do Devia Mundo. ter aprendido então, né, Exato. Bragueto? Dentro da área penal, o cara vai com aquela força desproporcional, pisa. E ainda pisa e deixa o pé, Não, né? com vontade. Não dá nenhuma disfarçada. Se ele não tivesse recebido o amarelo, era um lance também para expulsão vermelho? Ali é interpretativo. Vamos Tá. dizer que essa situação Laranja. ia falar, a situação laranja. Mas bem provavelmente ele ia ser expulso também, porque ele vai por cima da bola, pisa e não tira o pé, não faz nenhuma demonstração de que evitou a falta dura. Ele obedeceu a torcida, né? A torcida estava pedindo para ele quebrar o Luciano. Ele só errou o jogador e a posição que ele quebrou o cara, quebrou dentro da área. Aí, A situação do torcedor da arquibancada vacilou. é claro, ele vai inflamar, como disse o Rabin. Mas aí é um jogador experiente, como disse o Bragueto, o Fagner. Ex-jogador que nós temos na mesa é o Paulo Sérgio. Paulo, a leitura do lance, pode voltar lá, Chile? A leitura do lance é inconsciente, ele sabe o que está fazendo, por que deixa aquele pé por cima? Na realidade, é o condicionamento físico. Tanto é no primeiro lance que ele mata a jogada, ele chega atrasado. E nesse segundo lance Também. você vê a mesma Também. coisa, chega atrasado. Também. Então vai muito do condicionamento físico. O Fagner é um jogador que ele depende muito do condicionamento físico. E se ele não está bem condicionado, ele vai chegar atrasado. E esses lances dentro da área ou qualquer outro lance vai arcar com as consequências. Agora, me parece que ele vai muito mais já na canela do Caleri do que na bola, porque ele tinha a possibilidade de travar a bola. Se puder voltar lá, Chile, quer ver? Volta, não avança todo o lance de expulsão, por favor. Ficar no lance ali da chegada do Fagner, Quer ver? Eu até entendo o que você fala. Assim, eu não sou por isso que eu estou avaliando você, né, eu até entendo quando você fala que ele poderia ter travado a bola. Se ele fosse travar a bola, ele ia de chapa. É isso. Ele não ia com a sola. Ele não ia com a sola. Ali é jogador... Eu preciso desse lance. Ali, se ele vai travar a bola, ele vai com a sola. Então você vê que... se ele vai travar, ele chapa. Mas ele chega atrasado, ele sola. E aí... Não, e o pior de tudo é que não ia acontecer nada na sequência, né? Não precisava fazer esse Mas ó, pênalti. vocês viram, o que o Bragueto falou, ele não só coloca a sola, como ele pisa e parece que ele quer esmagar a formiga ainda assim, sabe? Em cima do tornozelo do Caleri, ele quer fazer um negócio ainda assim, e é sempre assim, cara. É a partir daí que muda literalmente a história do jogo. E que jogador que é o Caleri, né? Porque tomou 2 faltas antes. Se fosse o Neymar, já tinha Exatamente. rolado no Eu primeiro ia falar toque. isso, Rabin. E aí o Bem Caleri colocado. tomou carrinho, Porque se tomou fosse um tiro, jogador comum, continuou. ia ser só uma falta fora da Chute, área. porrada e bomba e o Caleri brigando. E olha, eu vou mais Caleri, longe. Eu você vou tá mais falando- longe. foi lá. O Caleri coordenou o São Paulo no segundo tempo e por isso que o São Paulo não goleou. Que ele teve um lance que ele recebeu a bola, ele podia ir para frente, driblar no sentido vertical no gol, mas ele preferiu dar um passo para trás. O Quer dizer, Caleri, até que ele Chico, respeitou o Corinthians. Quer ver, Respeitou o Caleri é Essa hora craque. Não é craque, mas é um jogador que todo mundo gostaria de ter. É um cara que se entrega, é um cara que chamou responsabilidade quarta-feira contra o Botafogo. Apesar do gol perdido, né? Ele perde um gol, né? Aí bate o primeiro pênalti, mete na trave, terminado o jogo, ele passa na zona mista, fala no campo e fala: a responsa é minha. É importante ter um jogador dessa qualidade, não é, Eu tô só Rabin? falar uma coisa, Só Rafa. podia ter acertado os pênaltis, mas de resto tá certo. Deixa eu só falar uma Deu coisa. tudo certo. O Caleri, essa expulsão do André Ramalho já estava Vamos chegar lá. premeditada já. Vamos Já chegar lá, Não, calma. eu falo que já estava premeditada. Por quê? Porque o Caleri, todas as vezes, no mano a mano com o André, ganhou. Por quê? Porque o Caleri, ele quer o corpo a corpo. Ele quer o corpo a corpo. E no corpo a corpo, característica dele. É a característica dele. O André Ramalho, o que ele tinha que fazer? Dar um passo para trás. Vamos. Se dá para antecipar, antecipa ou não. Antes da gente entrar especificamente na outra expulsão, vamos mostrar como é que foi a batida do Lucas. E o Lucas, na hora da batida, era o Luciano que estava com a bola. Queria bater O Caleri Queria bater. interveio. E aí o Caleri Caleri... Ele pegou a bola e deu na mão do O que é o do comandante? Lucas. O que é o Luciano, ele tem uma vontade, isso é normal de jogador, ele tem uma vontade, adora jogar contra o Corinthians, marcar gol contra o Corinthians e tal, chutou a bandeirinha do Corinthians. Pô, pênalti, ele foi lá e pegou a bola. Aí o Caleri sabe do peso que carregou o Lucas na última quarta-feira, peso também que ele carregou, ele vai lá, tira a bola do Luciano e dá pro Lucas bater. Ô Paulo, quase, hein? O goleiro chega? É isso que eu ia falar. Você vê que
o próprio Lucas, quando ele bate, ele dá um pulinho lá, tipo pulinho assim. E agora? E agora? E agora? Até porque bater a meia altura é mais arriscado. Se ele bate rasteirinho ou no alto, é mais difícil pro goleiro. A meia altura é como o goleiro gosta para pegar no canto, né? Mas ele mas na essa foi realidade, indefensável, sente aquela essa foi pressão, né? indefensável. Ele sentiu a pressão de ter perco aquele pênalti no jogo passado. E aí ele tinha obrigação de fazer esse gol. Olha o saltinho que ele dá. Ih, perdi. E quando ele comemora, parece que tira o peso tira o das peso. costas. Né? Agora, se o primeiro lance polêmico, que é a entrada do Fagner no Caleri, obviamente nem rodeia a mesa se merecia ou não o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão, esse pode ser que dê discussão. A expulsão do Ramalho. Não sei. Vamos colocar lance também, só que foi com o Luciano. Não é? Vamos lá. Ó. Paulinho, avaliação do que foi o lance aí. Vai, vamos Foi lá. uma expulsão. Ele joga o cotovelo. Não tem discussão. Não tem discussão também. Tem discussão. Um jogador hoje, 2 jogadores experientes do Corinthians acabaram prejudicando a equipe. Agora, E como é que o também árbitro... também não precisava fazer isso. Não precisava, lógico que não. Chico. Bragueto, como é que o árbitro dentro de campo não vê? O Klein que hoje teve um foi lance uma errado. decepção no jogo, hein? Então, Rafa, excelente pergunta até. Porque... E ele tá de frente pro lance, ó. Não tá. Não? Olha lá, Ele viu esse olha lance lá, primeiro. olha lá, ele tá apontando meio que pra Pro frente. Luiz Gustavo, ele tá falando do Luiz Isso Gustavo. aí, ali. é isso aí. Ele tá apontando pra frente e meio que de rabo de olho, tem gente na frente dele. Pô, mas um clássico não dá pra pitar jogo Não. com rabo de olho, pô. Então, mas é isso. Corinthians e São Paulo. Não, existe uma mecânica de arbitragem Tá. que eu aprendi lá no começo da carreira, que o árbitro não pode tirar o olho da bola. Entendi. E se você for ver as últimas rodadas, o problema que nós tivemos lá no jogo do Fluminense contra o São Paulo, o árbitro dá uma vantagem de costas para a bola. Aí a mesma coisa. Então, apesar de você estar marcando a falta, onde está a bola é sempre onde vai ter uma incidência de um problema. É muito difícil você ter um problema onde não está a bola lá. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, esse lance também tem o seguinte. A FIFA hoje, sobre a utilização do braço, quer que utilize o braço sempre que for com aquela altura mínima, mais embaixo, no tronco. Subiu o braço para linha do pescoço ou do rosto, vai ser expulso. A expulsão do jogador do Grêmio ontem, não sei se você viu o lance, me fugiu o nome do jogador do Grêmio, que teve no finalzinho, ele acabou sendo expulso. Ele levanta a mão no rosto do lateral do Botafogo. Pra mim, Cara, assim, sinceramente, que jogo esquisito. Até os 30 minutos do primeiro tempo foi um dos jogos mais feios que eu já assisti na minha vida. Foi uma aberração, um show de horrores, tanto de parte do São Paulo quanto de parte do Corinthians. O time do Corinthians é um time de zona de rebaixamento. E é por isso que está lá. Contratou não sei quem, contratou não sei quem. Isso não faz o time do Corinthians deixar de ser um time de zona de rebaixamento. O São Paulo era obrigado a ganhar do Corinthians por estar brigando por G4 e pelo Corinthians estar na zona de rebaixamento. O São Paulo tinha uma obrigação ainda maior de vencer o Corinthians quando ficou com um jogador a mais. O São Paulo, para mim, teria que ser, ou deveria ter, enchido a sacola do Corinthians após ficar com 2 jogadores a mais. Era um tipo de jogo para o São Paulo fazer 4, 5, 6, empurrar gol. E eu entendo os torcedores que falam, pô, mas o torcedor São Paulino ele tá muito exigente, ganhou de 3-1 e ainda tá ruim. A gente tem que avaliar desempenho. O São Paulo jogou melhor no 10, no 11 contra 11 do que no 11 contra 8. Sabe, após o São Paulo ter um jogador expulso, o São Paulo ter um jogador a mais, parecia que o time do Corinthians tinha mais espaço do que no 11 contra 11. Tanto é que o Corinthians conseguiu fazer um gol com jogadores a menos. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. O time do São Paulo hoje me lembrou o time do São Paulo contra o Vasco. Naquela ocasião, o São Paulo perdeu de 4-1. Hoje, naquela ocasião, o São Paulo estava completamente desligado e desconexo da partida. Hoje, apesar da vitória, eu achei o São Paulo completamente desconexo da realidade, desconexo da partida, desconexo do que estava acontecendo. Desconexo que era um clássico, apesar que alguns jogadores, por exemplo, o Caleri,
são exceções. Caleri, Lucas, o Alan Franco, que tá jogando o fino da bola. O Caleri, ele não é criticado quando perde gols ou quando passa várias partidas sem fazer gol por essas coisas. Pelo que ele fez hoje. Tomou 2 pancadas fora da área, foi para dentro da área, tomou uma cravada, cavou um pênalti e a expulsão do jogador. A mesma coisa que o Luciano faz, só que sem show, só que sem enrolar, só que sem catimbar o adversário. Você não vê o Caleri dando show, você não vê o Lucas dando show, o único que dá showzinho é o Luciano. Por sinal, fez outra partida medonha. Medonha, errando passe. Cara, o que me revolta no Luciano, dando esses passes de craque, como se fosse um gênio da bola, assim, com nojo, e errando o passe, principalmente, cara, isso me revolta de uma maneira, e é por isso que o Luciano não é titular nesse time. Porque ele não tem função, ele não sabe o que fazer. Todas as jogadas passam pelo pé do Lucas, todas as principais jogadas do São Paulo passam pelo pé do Lucas ou do Caleri. O Rato parece que tá com 2 toneladas. Correndo mal, marcando mal, não consegue driblar ninguém, não consegue acertar o passe, não consegue acertar o chute. Tem que dar oportunidade pro Eric. São Paulo venceu e isso é o que importa, eu entendo. Mas a longo prazo, esse nível de atuação que o São Paulo teve hoje não vai dar vitória contra ninguém. Esse nível de atuação que o São Paulo teve hoje não vai garantir resultado contra ninguém. Principalmente de meio de tabela para cima. De zona de rebaixamento, talvez sim. Mas de meio de tabela para cima, São Paulo que para mim ainda pega o Atlético Paranaense, ainda pega equipes fortes. Ainda pega o Galo, ainda pega o Flamengo, ainda pega o Botafogo. São Paulo ainda tem jogos importantes, se eu não me engano ainda pega o Grêmio. São Paulo ainda tem jogos contra equipes grandes e com esse tipo de atuação, com esses jogadores, com o Luciano jogando o que jogou hoje, com o Luiz Gustavo jogando o que jogou hoje, não gostei da atuação do Luiz Gustavo. E pra mim ele tá lento demais, o Bobadilha correndo pra todo lado, se matando no bote. O Luiz Gustavo lento, às vezes consegue sair com a bola, mas, sabe, o Zubeldia tem que pensar no que fazer. O Rafinha não deveria estar mais jogando. Não tá jogando nada o Rafinha. Tem que testar o Igor Vinícius. O Wellington que não acerta um cruzamento. O Rato pesado. A grande vantagem do São Paulo é a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco. O que esses caras estão jogando é sacanagem. Foi uma aberração os primeiros 30 minutos. Dos dois times. O time do Corinthians é horrível, mas foda-se o time do Corinthians. Eu me preocupo com o time do São Paulo, com o nível de atuação do São Paulo. Foi um show de horrores, foi uma aberração. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu prefiro ver 2 cachorros brigando na rua do que assistir os 30 minutos do primeiro tempo de hoje. Então, o Zubeldia vai ter que mostrar trabalho. Eu não sou contra o Zubeldia, eu não sou do time que pede fora o Zubeldia, mas o Zubeldia vai ter que mexer. Não tem condição do Luciano estar em campo, não tem condição do Luciano ser titular, cara. Mais uma atuação ridícula do Luciano, pífia. Ridículo. O Luciano deveria ter batido o pênalti. Todo mundo sabe aonde o Luciano bate. Todo mundo sabe que ele só bate cruzado no canto esquerdo, cara. Todo goleiro sabe que ele só bate lá. E o pior, ele pra mostrar que é bom, só continua batendo lá. O Lucas pelo menos troca o canto, muda. Cara, não tem condições. O que o Luciano erra de passe, mata contra-ataque, gera contra-ataque. E acha que é... Isso é o que me incomoda. Ele achar que é craque, ele achar que é gênio. Ele é um bom jogador e ponto. Mas jogando ali naquela faixa etária, ele é um nada. Porque ele não cria, ele não tem dinâmica, ele não acerta um passe, ele não dá um passe decisivo. Apesar que hoje conseguiu achar um passe no Rato, com um jogador a mais também fica fácil, né? E o Rato conseguiu fazer aquela aberração que foi chutar pra fora. O resultado foi mais importante que o desempenho. E foi melhor que o desempenho. Mas me preocupa. Fiquei preocupado com o que eu vi hoje. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.